Olá, sejam bem-vindos ao Fertilidade Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E hoje, tocando sobre um assunto que é muito importante e muito atual, que é a preservação da fertilidade nos homens. Hoje, então, a gente vai abordar mais esse lado do lado masculino, das possibilidades de preservação da fertilidade e o momento que nós estamos vivendo hoje. Para isso, eu estarei aqui com vocês, Moacir Rafael Radaeli, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução, urologista e trabalho na Mater Baby Maringá. E vou pedir para os meus convidados fazer uma autoapresentação de nome, de onde veio, para a gente começar depois o nosso bate-papo. João. Primeiro, os com menos tempo de formato, pode falar, meu. Tá bom, muito bom. Então, me apresentando, meu nome é Daniel Suslik Zilbers, eu sou médico urologista formado no Hospital de Clínica de Porto Alegre, pela Federal do Rio Grande do Sul, e sou radicado em São Paulo desde 2008, e eu fiz meu fellowship em reprodução humana na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. Hoje eu coordeno o Centro de Reprodução Humana do Grupo Fleury Fertilidade, e atuo, milito, apenas na reprodução humana. Eu não sou mais um urologista tradicional, digamos assim, lido tanto com a parte masculina quanto com a parte feminina, e desde 2008. Então, esse sou eu, um médico urologista que realmente lida com todos os aspectos da infertilidade conjugal. Maravilha. João? Então, Rafael, obrigado pelo convite. Eu sou João Paladino, eu sou formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp, e daí eu sou um andarilho. Fiz cirurgia geral na Escola Paulista, fiz urologia na Medicina ABC, fiz o meu mestrado lá. Hoje eu sou doutorando de volta na Unesp, tá? Minha linha de pesquisa é toda com material de testículo, em oligospermia. Trabalho na área de reprodução, totalmente com o lado masculino. Maravilhoso. Isso é muito legal, a gente estar nessa mesa trocando, dividindo algumas experiências, e todo mundo aqui tem uma experiência aí nesse assunto que é a preservação da fertilidade. A gente busca isso de várias formas diferentes, né? Obviamente nós vamos começar conversando sobre o que a gente já tem, e a gente pode até conversar um pouquinho no final sobre o futuro, né? Do que a gente espera aí de futuro. Mas eu tenho uma pergunta então para vocês. Por que e qual a importância de a gente estar conversando tanto sobre a preservação da fertilidade hoje em dia? Bom, a gente tem... A nossa vida de hoje é muito diferente do que foi de várias décadas atrás, né? Nós temos um estilo de vida totalmente diferente do que era antes de uma revolução industrial, por exemplo. Com muito estresse, pouca atividade física, né? Alimentação rica em ultraprocessados, doenças que a gente acaba fazendo um diagnóstico tardiamente, né? E vivendo também num ambiente repleto de disruptores endócrinos, de poluição, de contaminantes, químicos em geral. Isso, de alguma forma, parece afetar o nosso potencial de fertilidade, né? Alguns estudos tentam mostrar isso, tentam mostrar que a gente cada vez mais tem produzido espermatozoides de menos concentração e menos qualidade ou quantidade. Outros acabam não mostrando isso com tanta clareza. Mas, de qualquer forma, eu acho que existe uma característica muito marcante em que vem acontecendo com a gente nos últimos 20, 30 anos. Nós estamos sendo pais numa idade cada vez mais avançada. Acho que esse é o grande ponto. E assim como as mulheres, o envelhecimento não nos ajuda, né, na manutenção de um bom potencial de fertilidade. Claro que a gente não pode fazer uma analogia pura e simples com as mulheres, que têm uma finitude dos seus óvulos. Nós temos uma espermatogênese que é contínua e que pode ser durável até o final das nossas vidas em muitos homens. Mas quando a gente pensa que as mulheres estão engravidando numa idade mais avançada, veja bem, na década de 70, as mulheres engravidavam com 21 anos. Hoje,
a média da primeira gestação está em 29 anos. Os homens tinham a primeira gestação ao redor dos 25, 26 anos. Hoje está em 33, 34 anos. Aí nós já temos uma mudança de comportamento gigantesco, né? Exato. E a gente fala tanto da preservação de óvulos nas mulheres, né? Então, por que não falar também da preservação de espermatozoides dos homens, né? Jovens que eventualmente ainda não têm formação, não pensam em casar ou em ter filhos por os mais variados aspectos, tá? Então, talvez um dos fatores que a gente começa a falar mais sobre criopreservação de sêmen seja a nossa mudança cultural, né? Nossas atitudes em relação à paternidade, que cada vez mais a gente também vem adiando. Meu pai, ele me teve com o primeiro filho com 26 anos. Eu fui ser pai pela primeira vez com 37 anos. Mas, Olha a diferença. mantendo a estatística, respondendo a estatística, né? Então, vamos lá, Rafael. Concordo com o que o Daniel falou. Eu acho que existe, na verdade, uma mudança social bem marcada. Além de termos uma paternidade em idade mais avançada, nós também temos rearranjos sociais. Hoje é muito mais frequente um segundo relacionamento. Então, também, e a grande maioria dos homens no segundo relacionamento já tem uma idade maior e uma parceira mais jovem que muitas vezes não tem prole constituída. E o que acontece? Daí temos, por exemplo, a questão da vasectomia, para você discutir uma preservação de fertilidade. O Daniel falou que a média é 33 anos da paternidade atual. Só que no consultório, cada vez mais, a média dos homens que chegam para procurar um tratamento é 38 mais. Tá? E o que acontece? Já tem dados na literatura falando dos efeitos da paternidade, da idade paterna avançada em cima de desfechos dos nascidos e repercussão na fragmentação de DNA, repercussão com questão de autismo, obesidade, transtornos psiquiátricos. Então, eu acho que do mesmo jeito que tem uma valorização para fazer a preservação da fertilidade feminina, eu acho que a gente está começando a bater numa direção de vir uma recomendação para se preservar de maneira rotineira a fertilidade masculina. E olha sem você ter todas essas repercussões do tempo. Hoje, é muito mais simples você preservar a fertilidade do lado masculino comparado com a preservação do lado feminino. Então, assim, por que não? Tenho a pretensão de ser pai, mas não agora. Por que não deixar preservado esse material de melhor qualidade numa idade menor? E outra, os diagnósticos oncológicos relacionados também ao estilo de vida aumentaram. Então, assim, também temos repercussões desses tratamentos em cima da fertilidade, cada vez mais. Que eu achei bem interessante que vocês abordaram 2 pontos, né? Que é daquele paciente que está no fisiológico, apenas o processo de envelhecimento e as possibilidades que a gente tem visto, né, de idade paterna avançada, tudo. E também agora você abordou um outro assunto, que são justamente as patologias, né, ou seja, algumas doenças que possam levar a esse homem a desenvolver alguma infertilidade, até em faixas mais jovens, né? Não só por conta da idade paterna avançada, seria o fisiológico, digamos assim, mas também, às vezes, o mais jovem e tudo. Então, também é possível esses dois grupos, né? A gente tem a doença clássica da infertilidade masculina, que é a varicocele, que é uma doença tempo-dependente, é uma doença relacionada, né, ao tempo, ela aparece lá na adolescência. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente não vai diagnosticar na adolescência, simplesmente porque nós não temos os adolescentes no nosso consultório. Daniel, então assim, aproveitando, acho que aqui o principal recado é quando a gente fala de preservar fertilidade é um marcador de saúde. Eu acho que a gente tem que falar antes até de fazer esse homem chegar no urologista.
Bom, aí nós vamos entrar na campanha hashtag Vim pro Uro, que é a campanha da Sociedade Brasileira de Urologia. Mas aí, É você, muito aí boa, você, aí é você muito boa, muda né? a trajetória da doença. Isso. É muito legal. Porque a grande verdade é essa, mas na realidade ainda, né, João, a gente não tem esses meninos no nosso consultório, é uma busca, né, a gente está tentando mudar essa cultura, nos aproximarmos mais daquele relacionamento existente entre as mulheres, entre as meninas adolescentes e os ginecologistas. Eu acho que isso está acontecendo de uma forma paulatina, isso vai acontecer, né, a gente vai criar essa cultura com o tempo, mas de qualquer maneira a varicocele é uma doença tempo dependente, quanto mais tempo de doença a gente tiver, né, pior vai ser para a qualidade seminal. E é interessante, assim, porque muitas vezes a gente fala para o paciente, olha, você tem uma varicocele, seria bacana operar, né, e para proteger a sua fertilidade. E muitas vezes esse homem ele foge, né? E não, mas eu nem quero ser pai nesse momento. Eu não estou pensando, mas a varicocele vai atrapalhar em quê? A varicocele vai atrapalhar em especial o seu potencial reprodutivo lá na frente. Se é que já não está atrapalhando agora. Então, não, então deixa para o futuro. Quando eu tentar ser pai, vamos ver o que acontece. Então, quem sabe nesses casos aí, bom, já que você não quer operar, quem sabe você então já a gente faz o espermograma, vê a qualidade do teu sêmen, daqui a pouco congela o teu sêmen agora, quer dizer, né, se você não quer operar, que seria o ideal, seria a conduta mais correta para proteger a tua fertilidade, vamos tentar proteger essa fertilidade de outra maneira. Exatamente, né? Ou seja, tem os métodos de preservação ou de congelamento, mas eles estão abordando dois assuntos muito mais legais, que é preservar, de manter, na verdade, né? No sentido de preservar, de manter a fertilidade, nunca perder ela, né? Sim. Né? Quantos pacientes nós recebemos no consultório que tem uma azospermia que você acaba atribuindo a etiologia a uma varicocele? Daí ele pergunta assim, mas desde quando isso está presente? Daí eu pergunto para ele, quando foi a última vez que você passou no médico? E aí você encontra, ele só foi passar porque ele teve a questão da infertilidade. Senão, muito provavelmente, ele continuaria sem o atendimento. E digo mais, quando o Daniel fala, você recebe aquele paciente que tem a varicocele e ele não quer ser pai naquele momento, se já existe uma repercussão, é muito mais fácil você conscientizá-lo do tratamento. Se ele não tem repercussão, ele acha que ele não vai precisar daquilo, que não vai acontecer com ele. Então, assim, muitas vezes esse paciente, ele literalmente não volta para fazer o segmento porque ele não quer ouvir a respeito. Então, assim, existe ainda uma barreira que falar que o problema é do lado masculino, isso ainda tem repercussões psicológicas, vamos falar assim, dentro do próprio paciente e do casal. Tanto é que não é incomum, muitas vezes, você vê a avaliação da mulher e ela fala, meu marido não faz o espermograma. Quando vai fazer a FIV, daí descobre algum problema do lado masculino. Coisa Quantos assim, né? desses nós já recebemos no consultório? Não, é isso aí. E para eu ter uma ideia assim também, quando a gente fala de preservação, então vamos deixar o seguinte, vamos preservar, vamos cuidar da fertilidade masculina. Então tem como cuidar da fertilidade masculina? Primeiro, então vamos falar do que a gente pode fazer para melhorar. Então assim, tem coisas para a gente fazer para melhorar ou para preservar no sentido de manter aquele que tá bom? Um monte, né? Um monte, né? Isso que é legal. Isso é legal. Um monte. A gente tem muita coisa para fazer, né? E literatura nos referenda a isso, né? Claro que a gente precisa entender se existem fatores de agravo. Eventualmente não tem nenhum, tá tudo certo, né? Quer dizer, Sim. a gente precisa entender daqueles homens que têm fatores de agravo importantes e que a gente possa realmente ter intervenções clínicas ou cirúrgicas. Então, vamos lá. Um homem obeso, né? Quer dizer, se perder peso, ele vai ganhar possivelmente qualidade seminal, porque ele vai ganhar qualidade de vida, ele vai perder a síndrome metabólica, ele vai diminuir o risco de diabetes, ele vai, enfim, diminuir o estado inflamatório, vai reduzir todo o status inflamatório desse paciente, o testículo vai trabalhar melhor, vai oxigenar melhor, vai ter menos estresse oxidativo por hipertermia, enfim. Se o paciente fuma, se o paciente bebe álcool, né? Hoje eu recomendo meus pacientes que estão que vêm por infertilidade, que vão passar por um tratamento de reprodução, ou que ainda buscam uma gravidez natural, eu falo logo de cara, não é álcool zero.
álcool zero. Cigarro -1. -1, -2, -2. É nem exposição, né? Nem A gente pede, né? exposição, nada. E o álcool, os pacientes ainda me acham, pô, o doutor Daniel é meio xiita. Não, porque se você já tem um sêmen alterado, qualquer dose de álcool, né, e os metabólitos vão ser produzidos na ingesta, você vai continuar tendo prejuízo. O álcool está muito relacionado também, junto com o tabagismo, com o aumento de fragmentação de DNA. Tá? Então, assim, eu não tenho receio de falar para meus pacientes, é álcool zero, pelo menos até você engravidar. Depois, se você engravidar, você pode aí voltar, né, aos hábitos sociais. Aos hábitos sociais. Então, tem essa questão. A história da varicocele, né, tentar fazer a cirurgia de varicocelectomia microcirúrgica, enfim, voltar, né, sair do sedentarismo, atividades físicas moderadas, Sono, né? uma Ter ótima uma qualidade de vida, né? Isso. Então, juntando tudo isso, a gente ainda pode colocar cigarro eletrônico, que aí não é -1, é -2. Os efeitos são maiores ainda. Consumo de drogas ilícitas, principalmente maconha, é uma das mais relacionadas com o aumento de fragmentação de DNA. Tá? Junto disso, a gente também tem a questão aí do uso da testosterona de forma para ganho estético ou abusiva. Tá? E tem um outro cenário ainda, muitas vezes o paciente de mais idade que repõe de maneira fisiológica, faz a reposição com critérios bem definidos, ele acaba evoluindo para a infertilidade. Evoluindo para a infertilidade. Tendo o benefício da reposição, mas evoluindo para a infertilidade. E aí ele vai aparecer no consultório, geralmente no segundo relacionamento, buscando a questão da paternidade, da fertilidade. Então, tem esse cenário onde a gente consegue atuar modificando fatores ou até prevenindo, no caso do uso da testosterona, seja ela pelas diversas indicações. Qual seja, né? E tirando então a gente falou, foi muito interessante, então a gente começou a conversar do sentido, preservação é manutenção daqueles que estão férteis, né? Mas e aqueles que já vão sofrer algum tratamento, vão fazer algum tipo de cirurgia, ou um tratamento oncológico, ou um tratamento reumatológico? Lembrando que a gente fala muito de oncológico, mas existem alguns tratamentos, algumas doenças reumatológicas também podem ter suas repercussões. Cirurgias que podem fazer remoção do tecido testicular, e tudo isso nesse homem. Aí, o que a gente pode fazer? Aí eu já saí dessa parte da prevenção, aí da manutenção. O que a gente pode fazer? Esses casos são os casos clássicos de realmente realizar o congelamento do ejaculado. Você falou muito bem, assim, a gente costuma falar muito de oncofertilidade, né, congelar sêmen de homens com diagnóstico de câncer. Esse talvez seja o gold standard, né? O estudo iniciou. Mas a gente tem doenças reumatológicas que faz todo sentido a gente congelar sêmen. Por exemplo, a gente tem como uma doença de anemia falciforme. Um dos tratamentos para anemia falciforme grave é transplante de medula óssea. Então, se você vai submeter um paciente a um transplante de medula óssea para um tratamento reumatológico, e existe isso, de forma, né, não é comum, mas acontece, você tem que congelar o sêmen. Claro, quimio e rádio, isso aí nem se fala, nem se comenta, ou uma orquiectomia, né, nem se comenta. Então, o paciente com vasectomia. Pré-vasectomia, aquele paciente ainda que não, né, quer fazer para preservar. A gente sabe, 6 ou 7% dos homens que vão realizar a vasectomia vão se arrepender, incluindo com a mesma parceira. Não quer nem dizer que o paciente vai se separar e vai querer ter, né, engravidar uma outra parceira, não. Inclusive na mesma parceira. Por questões religiosas, por questões de mudança de comportamento. Eu tenho um caso muito interessante para falar que aconteceu comigo há alguns anos. Chegou um casal de 30 anos, os dois, eles já tinham um filho cada de outros relacionamentos. Eles chegaram para mim, encaminhados por um conhecido em comum, para fazer vasectomia. Eles chegaram e falei, muito bem, vocês já têm um filho cada um, mas vocês não têm um filho de vocês. Eu não vejo razão de fazer vasectomia aqui. Vamos repensar? E aí ele falou, não, doutor, eu quero fazer a vasectomia, a gente está totalmente decididos em relação a isso. Aí eu tive a infelicidade de oferecer na frente da esposa que ele congelasse o sêmen antes de fazer a vasectomia. O que faz parte os dois já eram, os dois já eram, né, separados e casaram de novo. Casaram, né?
ela fechou a cara para mim, a esposa, porque ela entendeu que se eles estavam decididos que não iam querer mais ter filhos, por que raios ele ia congelar sêmen, né? Eu não estava, quando eu ofereci o congelamento de sêmen, eu não estava sugerindo que eles iam se separar no futuro e daqui a pouco Jeito ele ia se nenhum. arrepender da vasectomia. Sim. Eu pensei neles, no casal em si, Um novo desejo. num novo desejo, porque eles eram recém-casados, pouquíssimo tempo juntos, com 30 anos de vida os dois. Jovens, né? E aí eles voltaram na outra consulta, ela nem voltou junto, ela ficou muito braba comigo. E ele falou, não, doutor, a gente conversou, não quero congelar sêmen, vamos para vasectomia. Eu falei, olha, você tem certeza? A gente pode congelar seu sêmen. É uma prerrogativa sua, não é da sua esposa. Ela não precisa nem saber que você congelou o sêmen. É sua, é a tua vida, É sua decisão. é a sua decisão. Eu falei, não, doutor, eu tô muito certo disso. Fiz a vasectomia nele. Um ano depois, exatamente um ano depois, quem é que chega no consultório? O próprio. O casal. É. Ela chegou de ré na clínica. Olhando, não conseguia nem... Ela já não conseguia me olhar antes, porque eu tinha oferecido. Agora, então, ela estava assim, arrependidíssima. Aí ela não conseguia me olhar no rosto por a vergonha, né, de eu ter oferecido algo que poderia ter facilitado para a vida eles deles, naquele momento. Então vamos, você está falando isso. Eu tenho paciente no consultório com doença reumatológica, granulomatose de Wegener, fez um tratamento e evoluiu com azospermia. Ele já chegou com azospermia, ou seja, uma doença benigna, tratamento reumatológico, azospérmico. Na aula que eu dei no pré-congresso, o tema era quando preservar a fertilidade masculina. E a questão é que a maior parte dos tratamentos oncológicos não é ofertado para esse paciente fazer essa preservação. Então, acho que além de ter o clássico do oncológico, da doença reumatológica, acho que não é obrigação só do urologista oferecer a preservação. Isso tem que estar no radar do médico, porque ele passa em diversas especialidades e isso tem que ser abordado. Todo mundo que trata, né? Todo mundo que trata. Tem que saber que é uma consequência do seu tratamento. Tá? E agora eu falo mais. Quantos pacientes que nós oferecemos a vasectomia, ou ele vem procurando da vasectomia, que anuem com o congelamento pré-vasectomia? Na minha experiência, é muito pouco. Eu vou ser sincero com você, João. Eu sou muito persuasivo com meus pacientes. Quase indutivo. Eu tenho um grau de persuasão enorme. Vou falar que você quase ajuda ele. Quase enorme. De alguma forma, sei lá, se a minha conversa, enfim, encanta ali, mas vários acabam congelando. E teve um que ficou tão preocupado com essa história que falou, não, doutor, eu quero congelar agora em bancos diferentes, porque vai que um banco lá dá errado, não sei o quê. Ele pegou opções, ele congelou em 2 lugares diferentes. Então, assim, mas é isso, você tocou num ponto interessante, João, e é um ponto nevrálgico, né, que é realmente... Porque se nós, urologistas, eventualmente também pecamos, o urologista geral acaba pecando também no congelamento de sêmen, e às vezes isso acontece, a gente vê isso, né? Quanto mais um oncologista que está muito mais preocupado com a parte de tratamento em si, né? E muitas vezes isso passa, com muita frequência, em especial em serviços que não tem uma estrutura, não estão tão bem estruturados. E aí, quando eu falo não estão bem estruturados, é, por exemplo, quando não existe uma parceria com algum centro de reprodução humana, quando não tem uma enfermeira navegadora que consiga chamar... Porque quando você tem um diagnóstico de câncer, a cabeça, Você só quer resolver a cabeça aquilo. do paciente, ela voa alto. Tudo que você fala para ele, naquele momento ali, não entra, não consegue entrar. Então você precisa pegar esse paciente no colo, verdadeiramente você precisa pegar esse paciente no colo. E a enfermeira navegadora, que é uma persona fundamental em todo esse processo de, né, marcação de exames, marcação de consultas, né? Essa é a verdadeira pessoa ali que realmente pode trazer esse paciente para o consultório do médico, né, que trabalha com reprodução humana, que vai ter essa visão de propor o congelamento de sêmen. Eu queria só... Esse é um momento que eu queria deixar um recado, e eu não sei se vocês concordam comigo, mas existe um gap, um espaço de tempo
entre o diagnóstico e o tratamento, tá? Então, a gente não faz um diagnóstico de um problema e trata no dia seguinte. Nós fazemos um diagnóstico, depois a gente revisa o caso, a gente repete exames, a gente, no caso de uma biópsia, a gente pede outros exames complementares muitas vezes, nós estadiamos o paciente, nós agendamos. Quando tem plano de saúde, nós pedimos liberação para o plano de saúde, agendamos os exames, o exame não agenda, às vezes, uma ressonância para o mesmo dia, vai ser 3, 4 dias. Então, existe um espaço de tempo, certo? Que nós temos para preservar a fertilidade. Congelar o sêmen. Né? Congelar o sêmen. E daí eu vou fazer mais 2 perguntas para esse nosso bate-papo. Uma dúvida muito frequente das pessoas. Primeiro, quanto tempo o sêmen pode ficar congelado? As pessoas, é uma das dúvidas que as pessoas que a gente pode ajudar eles tirarem essa dúvida. Hoje a gente não tem nenhum limite pro congelamento. Enquanto, eu vou brincar, a semestralidade do banco de sêmen for pago, a preservação tá ali. Tá? Então não existe isso. É uma pausa realmente, né? A gente pausa o metabolismo do espermatozoide e ele fica lá. Eu não lembro agora se era, eu posso estar confundindo com um óvulo congelado. Mas eu acho que a gente tem já assim mais de 30 anos, né, Rafa? Isso, temos mais de 30 anos com gestação. Com gestação, né? Então, veja bem, nós temos espermatozoides congelados há mais de 30 anos, quando as técnicas de congelamento ainda nem eram as mais adequadas. Né? E eles com sobrevivem. Gestação, e eles sobrevivem. Então, veja bem como o nosso espermatozoide de boa qualidade, quando congelado, realmente ele mantém a sua viabilidade, o seu potencial de fecundação. Exato, legal. E para a gente encerrar então aqui o nosso Fertilidade Cast, falando um pouquinho sobre o fator masculino, primeiro eu queria agradecer muito a participação de vocês dois grandes nomes da urologia nacional, que eu tive o prazer de conviver durante esse nosso encontro aqui. E eu queria que deixasse o recado final, né? O que vocês acham que é interessante passar de informação. Eu nem digo que é para os homens, mas eu digo que é para as famílias, né? Porque muitas vezes até as mulheres que vêm trazer esses homens para nós. Mas queria que vocês deixassem um recado aí final para os nossos pacientes. João, começa você? Então, vamos lá. Primeiro, agradecer o convite da participação, a presença do Daniel também. Acho que o principal recado é fazer o homem se cuidar. Perfeito. Acho que é assim, ó. Resume, a gente pode falar diversas coisas aqui, mas acho que fazer o homem se cuidar e ter a consciência que nós precisamos levar os nossos filhos no urologista. Você leva seu sobrinho, você leva seu tio, você leva seu pai, você leva seu avô, então você precisa levá-lo. E também que a infertilidade ou a fertilidade é do casal. O homem ele tem que participar do processo, então ele precisa ser avaliado, ele precisa ter a fertilidade dele preservada, porque ele tem alguma situação que pode piorar, ou ele tem que fazer uma manutenção da fertilidade, ou ele tem alguma doença que exige uma intervenção, no caso um congelamento clássico, na questão oncológica ou reumatológica, para ele ainda ter a possibilidade de conseguir a paternidade com o próprio material genético. Isso aí. Não, perfeito. Acho que o que o João colocou é exatamente isso, né? A gente trazer o homem, o adolescente, na verdade, masculino, desde cedo, né, ao urologista e criar o hábito, a rotina do cuidado da sua saúde, porque provavelmente nós teremos homens numa idade adulta com uma fertilidade melhor, com uma saúde melhor, né, algo que a gente ainda não vê com frequência. E é importante dizer para os homens que estão, de alguma forma, com as suas parceiras tentando engravidar, que não coloquem no colo das suas parceiras, né, todo o tratamento, todo o peso do tratamento. Né? Vocês precisam ser verdadeiramente parceiros nesse processo da conquista de gravidez. Quanto melhor você cuidar da sua saúde, quanto mais você aceitar, né, aquilo que o médico está recomendando em relação à melhoria da sua saúde, né, maiores são as chances de vocês conquistarem uma gravidez natural, se for possível, ou ter um resultado melhor nas técnicas de reprodução assistida. Então, quando o médico fala aquelas melhorias todas que a gente comentou aqui nesse podcast, a gente não fala para encher o saco, né, do paciente. A gente fala realmente porque a gente entende que a melhoria clínica, ela realmente traz resultados
muito mais interessantes em termos de resultado final, e não criando a ideia de que o laboratório vai resolver tudo. E quanto melhor for o espermatozoide que nós utilizarmos para um tratamento de reprodução assistida, mais qualidade nós vamos ter nesse embrião, nós vamos ter um bebê saudável em casa e muito provavelmente a gente vai ter uma vida muito mais longeva, com muito mais saúde e menores riscos de doenças relacionadas às alterações dos espermatozoides. Muito obrigado. Acho que, resumindo, cuidar do homem é cuidar da fertilidade, da saúde dele, da família dele e dos filhos, né? O homem está envolvido nisso, tá bom? Então, hoje encerramos mais esse Fertilidade Cast, hoje falando sobre a fertilidade masculina, e queria agradecer novamente aos nossos convidados, brilhante as palavras, e continue nos acompanhando nos próximos encontros. Grande abraço.